Fala galera, sejam bem-vindos ao Datalogando. Hoje nós vamos falar sobre o VTEX Day com dois convidados super especiais. Vem com a gente. Hoje estou com o Rafael Leitão, que é um profissional de marketing com mais de 15 anos de experiência. Atualmente ocupa o cargo de gerente sênior de e-commerce e marketing da LG. Tem passagem pela GE Healthcare, Banco Santander e ECT. É graduado em design digital pela Fiel. Pós-graduado em marketing pelo Mackenzie e com MBA digital em digital marketing pela GV, é isso? Exatamente, correto. Então vamos lá, Rafa, conta um pouquinho pra gente esse teu background aí focado em digital marketing aí. Cara, isso vem na veia, né? Na verdade, eu me formei em design digital, então sempre trabalhei na área de digital. Só evoluí para a área de marketing, não evoluí, né? Só decidi passar para a área de marketing depois de um certo período, que trabalhando na indústria, entendendo realmente como era a dinâmica do negócio, a importância de marketing, aí eu decidi unificar marketing com a parte de digital, com design que eu sempre trabalhei. Design ainda continua sendo meu hobby, é o que eu curto mesmo, mas marketing digital é minha profissão há mais de 15 anos, então sempre adorei o tema e tem aí desbravado a área de marketing digital e e-commerce já faz um tempinho. Cara, acho que todo mundo que trabalha com marketing tem um quê pra design, né, cara? Exato. Eu lá atrás, eu acho que uma das primeiras atuações que eu tive foi designer. É que você tem, é o primeiro contato que a gente tem, né? Então hoje você vê que você tem outras atuações que você ainda gosta, mas você leva como um Exato. hobby hoje mais, né, cara? E o que é interessante, eu sempre levo uma frase do Kotler, né? O Kotler ele fala que os melhores executivos de marketing têm uma veia de designer, né? Já o Jobs já era um bom caso, né? Tinha Exatamente. aquela veia meio Exatamente. generalista de ver as coisas por cima que ajudava bastante no business, né? Então eu Exato. sempre, e essa frase me marcou e eu acho que é super verdade. Super. Obrigado por aceitar nosso convite de participar hoje aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos lá. E agora a nossa outra convidada é a Camila Novo. Tem mais de 10 anos atuando na área de marketing brand. É atual head da Netsa Partnership e também é partner da Que Combina, é isso? Isso mesmo, que honra. Obrigada pelo convite Obrigado aí. você por aceitar. E Muito vamos lá, bom. conta um pouquinho pra gente então esse contexto aqui de Netsa Partnership, Que Combina. Conta um pouco sobre as Primeiro, unidades primeiro aí. agradeço por estar do lado de duas pessoas feras aqui. Estou como uma Que aprendiz, isso. olhando para dado, para marketing digital, que eu sou realmente entusiasta aí desse assunto. É uma otimista de primeira, então quando eu chego no ecossistema da Netsa, a gente lança o Netsa Partnership, que é uma unidade de negócio para acelerar o negócio do pequeno e médio empreendedor, olhando para agências, né? Então eu nasço de Brand Experience, já é muito do meu core profissional, né? Então eu venho de gestão de projetos, de marketing, como você bem mencionou, e a gente sentiu uma necessidade pós-pandemia de olhar para a pequena e média agência e conseguir explorar e acelerar o negócio deles, talvez com uma gestão jurídica, financeira, um apoio de profissionais, e a gente entendeu que tinha mercado para isso. Então foi uma unidade nova que a gente lançou aqui no ecossistema e está indo super bem, graças a Deus. E olhando, né, olhando muito por esse perfil muito otimista, né, de querer olhar sempre para a solução, encontrar a solução, entender que existem esses problemas, essas dores, mas de que forma que a gente encontra e acelera o nosso mercado. 3 anos para cá, a Circle, né, dentro do nosso ecossistema, olhando para startups, entendeu uma necessidade e acho que uma oportunidade olhando para o varejo e projetos escaláveis. Então, a gente nasceu, né? Tá para nascer ainda. Estamos trabalhando o MVP que chama Que Combina, uma startup, um marketplace, né? Olhando para lifestyle aí, trazendo um pouco de conteúdo, geração de conteúdo, a venda de look completo, com uma curadoria extremamente bacana, para um público bacana, enfim. Então, é mais uma oportunidade aqui de grandes aprendizados. Inclusive, foi por isso que a gente busca o VTEX Day para insights, para novos conhecimentos, o que está tendo de novo no mercado, para trazer isso para o nosso ecossistema, para a startup do Que Combina, que a gente lança aí dia 1º de junho no mercado. Legal, então vai ter tudo a ver aqui com o nosso tema de hoje, o VX Day, Sim. que a gente vai falar um pouquinho desse live commerce aí, que vai ter Com uma atuação legal certeza, aí. com certeza. Gente, vocês dois participaram do VTEX Day, que é um dos principais eventos de varejo digital da América Latina, né? E conta pra gente então o que é o VTEX Day aí pra tirar a curiosidade da galera. Bom, a VTEX Day, né, há muito tempo, né, a própria empresa VTEX, ela decidiu seguir com a forma de propagar efetivamente o legado que ela tem de
amadurecer o processo de estratégia de e-commerce no mercado através de eventos, né? Através de workshops, através da relação educacional. E isso realmente tem sido um dos principais pontos de contato que a Vetex tem com seus provedores, com a área que fomenta efetivamente o serviço de e-commerce. E o evento, ele é um momento que você tem a oportunidade de se encontrar com vários profissionais da área, porque o mundo parece ser de e-commerce muito grande, mas ele é muito pequeno, né? Na verdade, você chega lá, você encontra várias pessoas importantes. Parece uma festa da empresa, de várias Parece empresas, de né? várias Exato, empresas. porque você conhece todo mundo lá, né, E a gente cara? tá falando de 15 mil pessoas, né? 15 15 mil mil pessoas, cara. Mas foi 15 mil presencial ou a gente tá 8 falando de um mil no evento primeiro que dia. foi híbrido? 8 nesse mil no cenário? primeiro dia, 15 mil no segundo dia presencial. Jesus. Então Bastante pra gente. você ver um amadurecimento, né? É. É um bom tempo que a Vetex vem fortalecendo essa relação. E para nós que estamos na área de e-commerce é essencial, né? Tanto a Vetex Day como o E-Commerce Brasil, que também é outro grande evento que eu coloco dentro dessa caixa de importantes eventos que tem que participar. Eu acredito que o Vetex ele vem para colaborar, principalmente a questão dos trends que estão acontecendo. Embora você tenha algo enviesado, porque a Vetex ela quer promover discussões que estão relacionadas ao produto e serviço certeza. deles, mas ele tem trends que realmente são importantes para o mercado não só brasileiro, latino-americano, mas a nível global. A Vetex é uma plataforma global, né? Então ela tem esse ponto de vista e é o segundo maior evento do mundo para esse tipo de discussão. E eu acho que a VTEX Day no Brasil, ela tá trazendo um novo formato, né? Assim como a Experience da XP também, que a gente era muito focado em trazer o palestrante local. E a gente vê que essas empresas, como a VTEX, como a Experience, a gente está trazendo outras personalidades de outros mercados para poder falar de varejo. Então, esse daqui... Sim, e no Brasil, né? Que eu acho Exato. que isso é muito importante. Até quando você olha para essas grandes convenções ou congressos para falar sobre empreendedorismo e inovação fora do Brasil com empreendedores brasileiros, isso muda também, né? A gente começa a olhar mais para o nosso mercado, entendendo o quanto de oportunidades que a gente tem e começa a mostrar que sai muitos bons profissionais daqui, ótimas empresas, né? Acho que a gente está vivendo um boom ali de startups com grandes profissionais, tecnologia, dados, enfim, e mostrar mesmo para a América Latina o quão de potencial o Brasil tem para inovar nesse sentido. Foi um tema muito discutido, né? Pelo próprio Mariano e também pelo presidente da XP. A valorização do brasileiro a nível global nesse mercado. Não só nesse mercado criativo também é muito parecido, mas como nós temos que nos valorizar. Nessa área, e lá a Vetex é um espelho perfeito para a demonstração desse capabilities que existe no mercado. A Vetex é uma das principais hoje provedoras de e-commerce para o Brasil e para a América Latina também, exato, né? Sim. Exato. É por isso que E o evento é o maior da América Latina, né? Então, assim, existe um awareness gerado também a partir desse evento, pré, durante, pós, que também ensina muito pra gente. E acho que o que o Rafa traz primeiro, um evento de muito networking, segundo, com temas extremamente relevantes, trend topics, enfim, eu acho que traz um aprendizado e você fica ali ainda, nem sem saber o que você vai escolher, são tantos painéis, né? A gente estava falando, até trouxe um big number aqui pra gente falar, mas são 125 palestras com quase 200 palestrantes, e aí você precisa escolher em apenas 2 dias para onde você quer ir, você quer estar em tudo. Exato. Então, tem esse momento de aflição nosso também, né, Rafa? O que a gente vai fazer agora? E tem um formato, parece besta, né? Mas foi uma coisa que a Camila estava reparando lá, o evento aberto dentro de um ambiente fechado. Então você tem todos os palcos num formato open, que quem chega ali pode já começar a emergir ali com aquele tema. Que legal. legal. Algo que antes na Vetex não existia. A maioria dos eventos que eu participei, não só Vetex, mas são salas fechadas para que você pudesse ter um foco. Mas é interessante que você caminhando nesse tipo de evento, você vai bater no olho e entendendo, pô, esse tema é legal para parar e consumir o conteúdo. Né? Você sabe que isso eu acho que é um pouco da nova economia, né? Do ambiente mais colaborativo, um ambiente mais aberto, onde verdade. tudo pode. Então, eu acho que isso vem caminhando cada vez mais para que seja algo
extremamente aberto, né, e fácil para que todos consigam ter acesso. O que é muito legal, acho que enriquecedor para Sensacional. todos Porque no final do nós, dia né? você já está no evento, então acho que deixar aberto para nem que assista de pé, mas participar de uma maneira ativa, acho que é super legal também esse cenário, né? Não, e é engraçado, né? Porque meu core é brand experience, né? Trabalhei com evento durante muito tempo, e aí você tem 2 anos de pandemia, né? Os eventos presenciais sem acontecer, e quando você tem a oportunidade dessa retomada, tá todo mundo numa expectativa gigantesca. Como que será que vai ser esse evento? Né? Você vai encontrar os amigos de longa data, o que vai ter de conteúdo? Será que vai ser um evento bem organizado? E com esse olhar, né, que a gente traz aqui, principalmente de organização de eventos, foi um evento extremamente organizado, eu achei, né? Obviamente, a gente está falando de um lugar, né, que é o São Paulo Expo, que só tem uma única entrada, então tem uma aglomeração ali no início, né, de tráfego, mas quando você entra, eu acho que tem uma percepção dessa final de pandemia em que as marcas elas estão olhando para uma construção mais simples e olhando mais para conteúdo, que acho que esse deveria ser sempre o grande objetivo, né? Então, você tem os espaços das marcas que estão ali expondo. Dessa vez ainda tem um espaço para startups, então você tem construções padrões ali de balcões pequenos de 1 metro, uma série de startups, ou seja, dando oportunidade e voz para o que antes era muito difícil para você expor numa feira. Então acho que esse também é um ponto importante para trazer aqui, né? Legal, Rafa. E você? Qual a percepção geral aí que você tem no evento? Foi muito positiva, É. né? Embora eu vi que alguns temas eles foram batidos frequentemente dentro do evento, acho que, na minha opinião, houve um certo exagero para a questão de live commerce, mas Você tem um live palpite, shopping, porque... é, Qual o seu palpite, Rafa? eu conheci de tabela qual é o novo serviço da Pronto, Vetex tá para esse resolvido o tipo de problema. serviço, que é muito legal, é muito inovador, vai ajudar muito dentro do ecossistema. A gente está falando de um mercado com um crescimento gigantesco para a questão de live commerce, drivado porque está acontecendo na Ásia, principalmente pela questão da China. Então, não poderia ser diferente, né? Nós precisamos falar disso e acompanhar conteúdo sobre o tema era algo difícil. Além do que você está vendo hoje no digital, né? Tem vários conteúdos, alguns com grande credibilidade, outros nem tanto. Só que você está num evento com grandes profissionais, com cases, com números, para você conhecer efetivamente o que está acontecendo, isso foi muito positivo. De forma geral, teve realmente um número grande de grandes profissionais trazendo também alguns cases diferentes, como o Web3, foi bem legal que teve um case da reserva lá que eu pude acompanhar, graças ao palco ser aberto, porque eu passei por lá, não estava planejando e tive uma enorme surpresa. E também toda essa relação que você tem de facilidade de você fazer um network, né? Eu acho que é um dos pontos mais positivos. Então, de forma geral, na minha percepção, foi muito legal, foi muito positivo o que eu tive lá como objetivo. E até pegando o gancho aqui do live commerce, eu acho, até para a gente passar para outro tópico, é que esses 2 anos de pandemia, olhando mais para o digital, antes era um assunto do analista, hoje é um assunto muito C-level, né? Que também foi um outro ponto abordado lá, inclusive pelo Mariano. O digital precisa ser olhado por todos os players, né? E aí, olhando para o digital como um todo, assim, quanto que custa a aquisição de um cliente? Quais são as outras alternativas que a gente tem, não olhando hoje para uma mídia paga, né? Como que a gente tem esse tráfego para chegar nesse cliente de uma maneira mais rápida? Por isso que surge, acho que o live commerce, obviamente, com uma grande ascensão, primeiro na Ásia, agora na América Latina, e as marcas estão nadando de braçada, né? A marca que não tá olhando para o live commerce, acho que está perdendo uma grande oportunidade aí. E tem a relação, e é um bom ponto que você citou, que é muitas das empresas e pessoas que estavam dentro do evento, acredito, eles estão pensando na questão da plataforma e não em si na gestão da sua jornada, na gestão do seu cliente, no entendimento analítico de realmente quais são os pontos e fatores importantes para levar o conteúdo. E assim, nada mais de como você trabalha a sua comunidade dentro de uma estratégia de live commerce. Faz Teve parte vários da jornada, cases, exato, concordo, vários exatamente. cases, várias estratégias, não só para live commerce, eu coloco o Web 3.0 também, metaverso é um dos pontos que discute bastante isso,
como eu vou enquadrar a tecnologia ao comportamento que existe hoje, não ao contrário. Então, lá dentro do aspecto de live commerce, foi bem legal, eu vi alguns cases positivos, trazendo realmente, ó galera, aqui está a tecnologia, aqui está a estratégia, aqui tem marketing digital, tem performance, tem mídia, tem influencer, tem Ou seja, uma content. coisa não anula a outra, Não, elas Lu. colaboram para uma jornada Exato. única, exato. Isso é Mas legal. eu tenho a minha comunidade. Então, como eu vou linkar essas duas coisas? Qual a consistência que eu vou ter também na minha Com estratégia? certeza. Porque não Sim. adianta fazer um e esquecer, porque o cliente, como o Camila falou, É. ele tem uma vida que eu preciso aproximar, entender e manter essa relação, né? E Legal. acho que a grande sacada aqui é a comunidade, né? Fala-se muito sobre marketing de influência e quem ainda não entendeu que isso está fazendo muito sentido com o marketing digital, não sabendo o que está fazendo. Então, quando você cria essa comunidade, quando você retém essa comunidade, quando você gera conteúdo de valor com uma pessoa que de fato te agrega em alguma coisa, que você acredita que aquilo que ela está fazendo de fato tem um propósito, eu vou comprar, Exato. eu vou fazer, eu vou usar. Consequência, né? Né? Consequência. Exatamente. Bom, a gente já está falando bastante sobre live commerce, social commerce. É. Então vamos para os 3 principais insights que vocês já mencionaram, mas agora a gente pode aprofundar um pouquinho mais, que é a questão do social commerce, live commerce. Eu tendo a acreditar que, obviamente, que com o boom da internet, captação de dados, a criação da jornada, toda vez que a gente vê um tópico novo, a gente vê que as empresas elas tentam se adaptar ao cenário para poder produzir uma nova maneira. Então a gente sabe que o social commerce e também a parte de marketing e influência está vindo cada vez mais pesado e daqui a pouco a gente vai ter aquele cenário que vai ser um cenário que a gente quer ver. Hoje a gente está vendo que o processo ainda é muito novo para muitas empresas. Como faz esse processo, como pode ser feito a compra. Então eu queria entender de vocês a percepção que vocês tiveram do ponto de vista de social commerce ou live commerce, que a gente pode tratar dessa maneira também, e como vocês veem os gargalos e as oportunidades que tem para quem quer trabalhar nesse cenário. Um ponto eu acho bem importante que eu citei é a questão da consistência, né? Tá. Eu vi cases ali que com histórico de mais de um ano de testes e avaliação de realmente como estava a estratégia. Mas isso de fora do Brasil ou aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Olha que legal. De Que case, não vou poder falar a Não, marca aqui. sem problemas. Fala Mas, o segmento, só para do entender. segmento de eletrônicos. Legal. E que trouxe entendimentos e realmente um histórico de ok, eu tenho efetivamente um investimento, por exemplo, relacionado a um grande influenciador que vai drivar o meu objetivo, o meu conteúdo. Eu tenho uma boa estratégia de digital marketing realmente para trazer esse funil de interesse e awareness para esse dia. Eu crio uma live, só que ele não tem relevância. Porque é a primeira vez que eu faço, o resultado ele não vem do dia para noite. Exato. Tem case, e aí eu posso trazer da própria LG, que tem resultados de 4 vezes de crescimento do número de usuários, não vou falar nem de vendas, mas 4 vezes o número de usuários em cada live que vai tendo. Só que esse crescimento, e lá ficou muito evidente, ele não é do dia para a noite. Você tem que trabalhar efetivamente essa relevância do conteúdo que você está trazendo, não só por ele ser bonito e por ele ter uma pessoa relevante, mas que você vai agregar, como a Camila falou, na vida dessas pessoas com Exato. conteúdo. E aí o resultado é fato. A conversão de clientes lá estava com uma conversion rate de 1%. Algumas empresas já pensando em ter grande parte da conversão, grande parte da conversão não, 5% de total de conversão de vendas online drivados por live commerce, Já 5% direcional isso já daí? no primeiro Ô, ano. louco. Então, uma conversão de 1% já é muito alto. Alinhado a essa questão de ter 5% da representatividade de vendas online, eu acho que Ousado. é ousado num primeiro ano, mas super realista de acordo com o que Se a gente for trouxeram. considerar, se estiver fazendo, vou levar um ponto da jornada. Se a gente tem uma jornada e o live commerce faz parte do desfecho dessa jornada, eu acho que ele está mais propício também a ser influenciado também o próprio usuário a adquirir ou não adquirir o serviço. Eu acho que produto. ele tá nas 3 pontas, acho que, do funil. Por quê? A empresa que só pensa na conversão no live commerce, ele perde uma ponta de interesse de isso. agregar na vida, Ótimo não para o ponto. produto. isso. Ótimo ponto. Que é, por exemplo, se eu vou falar de um produto que está relacionado a lifestyle, eu vou num funil de awareness. Então, Tá. eu vou criar o conteúdo para ajudar a vida daquela pessoa. Como ela vai trabalhar o lifestyle.
Se converter, ótimo. Se não, eu tenho conteúdo também de conversão. Então, eu tenho um produto para a prática do lifestyle. Então, se você não cobrir essas duas pontas, dificilmente na fase de conversão você vai ter realmente um CV, né, um conversion rate tão alto assim. Então, tem que amarrar as duas pontas para não ficar solta, né? E é uma maneira de se encurtar realmente o funil, né? Você falou uma coisa muito interessante, persistência. Tem até um case do Grupo Soma que a gente, né, presenciou ali no Vetex e que tem 10% de conversão, assim, uma coisa de levantar e aplaudir de Tô pé. gostando dos números do social commerce aí, 10% de porque conversão. quem trabalha com conversão sabe que esse número você fica Não, deslumbrado, assim, né? e quando você olha e analisa de fato esse case, você tem muito para aprender. Não é só uma estratégia de marketing digital aqui, você está falando de cultura, você está empoderando hoje o teu lojista, você está empoderando o teu vendedor, você faz isso de dentro para fora, é um movimento que precisa ser feito por todo mundo da companhia, né? Lembra que eu comentei, antes era um assunto do analista, hoje já é um assunto do C-Level, mas que essa cultura precisa estar muito bem permeada ali dentro da empresa. Então, o que o Grupo Soma fez com a Farm? Eles começaram desde 2014, criaram um código ali para vendedora. Então, eles começaram a movimentar muito as redes sociais dele, o Instagram principalmente. Aí, tinha uma calça aqui que não tinha ali. Aí ficava aquela briga das lojas, das vendedoras. Então, cada uma tinha um seu código. De repente, você conseguiu vender através da rede social ali, foi no teu código. Então, você não tem mais essa briga, né? Você começa a dar poder, empoderar essa vendedora. E aí, eles começaram a fazer isso quando tem o boom ali com a pandemia, obviamente, de live shopping, eles criaram o Logix, que são as lives, os live shoppings deles, live commerces da Farm. E aí, as próprias apresentadoras, a forma como eles conduzem, todo o storytelling que é criado, tudo isso é através de quem vive isso no dia a dia, que é a vendedora digital. Então, assim, é muito mais sobre a própria estratégia, sobre cultura, sempre sobre pessoas. Então, esse é um ponto extremamente importante, essa persistência que o Rafa trouxe. Puxa, aqui no Grupo Soma começou desde 2014, né? Como que ele consegue 10% de conversão? Cara, tô desde 2014, é persistência. Não é simplesmente da noite pro dia um projeto que saiu, Exatamente. Então, assim, a cultura ela já estava muito bem implementada, a voz ela foi dada com um certo profissionalismo de treinamento atrás de treinamento, as pessoas primeiro tendo autonomia, segundo tendo treinamento, porque tem uma diferença de autonomia e você largar um pouco profissional e fazer o que quer, né? Então, acho que o grupo também vai enviesando a forma como ele acredita. Acho que foram 25 lives que eles fizeram até então, com esses números gigantescos. Eu acho que mais de 25 milhões em faturamento só de live, assim, é uma coisa gigantesca. Mas nesse caso é o lojista ele faz parte da jornada do consumidor. Sim. Até na NRF de 2022, esse foi um ponto que o lojista ele faz é um elemento fundamental na jornada do consumidor. Ele é o consultor. Exatamente, seja online ou seja offline. Exatamente. Então, e não perde esse papel, né? Não, e só nunca imaginar que em 5 anos, nós estávamos falando, 5 ou até 10 anos, estávamos falando que o vendedor ele ia perder o papel dele para o e-commerce, que não é... Pelo contrário, ele está ganhando mais Ele relevância. está ganhando mais relevância. Tá então você mais empodera relevância. mais o vendedor no papel de consultor. Só que aí tem um desafio, como você traz ele para o front da sua, né, da sua marca ou da sua estratégia. É um grande desafio. Tem marcas que conseguem, outras não. Mas um ponto interessante que eu vi da palestra da Forrester, eles trouxeram um quesito muito importante, independente se é live commerce, qual a sua estratégia de canal, como você trabalha também o entendimento da jornada do seu cliente através dos dados. Então, ele trouxe vários pontos de relação de entendimento com o cliente e todas as ações que podem trazer resultado de acordo com cada um dos clientes. Porque, assim, nós temos grupos que podem ter o mesmo comportamento. Mas hoje nós chegamos numa fase que a estratégia de CDP, de DMP, de GMP, os P's da vida, todos os P's estão tão forte que você consegue chegar no micro, você consegue efetivamente desenvolver uma estratégia focada naquele comportamento. E o live commerce pode ser algo que atenda um grupo que tem esse tipo de coisa, né? E digo mais, acho que a gente está chegando num cenário hoje que a gente sabe que Google está tirando third party cookie. Google não, o mercado está acabando com o third party cookie por respeito de privacidade de dados. E a gente está entrando num cenário que cada vez mais as empresas estão trazendo oportunidades ou se apropriando das tecnologias para trazer oportunidade para elas, que é o First Party Data. Uma vez que você participa do meu live commerce e compartilhou essa informação comigo, você está no meu banco de dados. Exato.
Então a gente consegue fazer um trabalho, entender, ir para o teu CDP essa informação para você cruzar com as redes sociais e encontrar cada vez mais Rafas, cada vez mais Camilas que tenham comportamentos parecidos, clusterizado, então aumentar esse processo para gerar cada vez mais oportunidade para a marca. Então acho que é super relevante também quando a gente fala esse cenário do live commerce, social commerce. E um comentário que vocês falaram bastante que eu gostei é a parte do influenciador, que aí eu acho que vai de acordo com o que vocês devem ter visto lá e eu quero tirar uma dúvida com vocês também se chegou a esse ponto também. A gente fala num cenário hoje que cada vez mais o influenciador está fazendo parte da jornada do consumidor e as marcas estão virando as influenciadoras, criando os live commerce e tudo mais. Quando a gente entra no cenário do influenciador, hoje pode ser metrificado, pode ser tudo feito. E eu estou vendo um movimento, não é recente, acho que já tem um ano mais ou menos esse movimento, das grandes varejistas, vou até dar o exemplo da C&A, que eu tenho uma amiga influenciadora, e ela falou que a C&A deu um cupom de desconto para ela. E o que acontece? Ela tem cia.com.br barra o usuário que ela é conhecida na rede social. Eu achei isso de uma extrema relevância para o negócio. Porque ela já está gerando essa influência para os seguidores dela, que ela já tem aquele poder de segurança, a marca identificou isso e agora está trazendo esse processo. Queria interpretar isso na visão de vocês mesmo, do ponto de vista de varejo, como vocês consideram essa relevância que foi dada das marcas para os influenciadores? Pelo que eu estou entendendo aqui, na verdade é um marketing de afiliados, né? Se a gente está falando Exatamente de afiliados isso. aqui. Só que com poder de influência. Exato. De que forma que você cria essa comunidade, você cria esses afiliados. E antes, quando você olhava para o marketing de influência, você via muitos influenciadores ganhando para produzir link, um né? conteúdo, né? Então, assim, ele produz o conteúdo. Coloca o link agora e se você tem a vender, ele oportunidade ganha, né? de ser afiliado Participar. da marca. Então, assim, é muito mais do que só o marketing de influência. É, de fato, essa comunidade, o cara consome, de fato, aquilo. Então, ele vai vender, e cada vez que ele vende, ele também ganha. Eu não me lembro agora das palestras que a gente assistiu, de a gente ter batido tanto nessa tecla de afiliados, mas eu sei que é um ponto extremamente importante mesmo para a gente abordar aqui. Afiliados é interessante. Eu sempre que trabalhei com esse tipo de estratégia, sempre tive um certo receio em alguns pontos, né? O controle afiliado, você tem que ter um controle muito forte, né? Então você vai gerar cupom para um influenciador, tem que tomar cuidado como ele utiliza isso, porque no final de toda a história, o marketing de influência do influenciador, gerando realmente a questão do número de afiliados, que também pode gerar outros afiliados, ele tem que ser não só para uma questão de conversão e vendas, ele também tem que ser para influência da sua marca. Então, eu quero fazer uma estratégia de afiliado, mas como eu posso amarrar também algum tipo de conteúdo que esteja com outro tipo de bandeira? Ah, legal, eu tenho esse influenciador que está relacionado ao esporte, então ele vai gerar esses valores para minha marca, porque ele também é meu influenciador, e ao mesmo tempo ele pode também gerar essa possibilidade de cupom. Lógico, eu estou falando de micro influenciadores na grande parte da Sim, situação. a grande parte Mas afiliado ele não pode ser só uma moeda de troca, eu estou comprando a sua confiança, ele tem que ser também um aspecto também de influência da marca. E olha que interessante, né? A gente não falou disso no VTEX, mas a gente está integrando agora no nosso marketplace, uma plataforma, obviamente, de live commerce, né? E essa mesma plataforma, a Stream Shop, ela trabalha direto com Natura, enfim. E hoje você tem a plataforma mãe, né, da Natura, ali, das live e-commerce, só que você tem outras 600 páginas para os afiliados. Então, assim, o quanto que você gera de live commerce hoje, abrindo uma página para todos esses afiliados, para simplesmente abrir o celular, né, e fazer ali tua venda, assim, cortar o teu funil, enfim, só que do negócio da região dele, você começa a capilarizar também o negócio através desses afiliados, né? Então, Com inteligência, né? Exato. Uma mega inteligência. Sim. Exatamente. Mas esse é um ponto que realmente não vi sendo explorado, como também não vi automação de marketing, que parece uma coisa tão besta, mas como eu trabalho dados, é uma coisa triste, assim, de você ver que existem vários grandes cases relacionando mídia performance, relacionando o direcionamento de uma estratégia de CRM. Muitas grandes empresas que não são B2Bs, agora no B2C, estão entrando no mundo do CRM. Então, como você também trabalha em inteligência dos dados a favor da sua estratégia. Eu vi muito pouco isso. Entendi. Porque tinha muito relacionado ao trend. E isso não é mais trend, só que isso é o que tá básico, vendendo. é o Exatamente. básico, né? Isso é muito interessante, porque eu tô vendo as marcas o tempo inteiro falando de metaverso, de NFT, e não Exato. estão fazendo
SEO. Então, assim, Mas é aquele negócio, é o boom, né? Tá todo mundo falando desse cenário, o tanto que a gente hype. vai falar, acho que os 2 tópicos que a gente vai falar depois aqui é sobre isso, porque querendo ou não, tá todo mundo, que até tem a brincadeira que chamam de betaverso, porque tá num cenário ainda novo, exato. sabe? Então a gente tá aprendendo um pouco isso. Então acho que tudo que a gente tá aprendendo, a gente cria aquela expectativa um pouco maior, né? Com O certeza. SEO já foi o boom, Exato. entendeu? A gente tem que trabalhar um SEO cada vez mais efetivo, mas acho que o boom hoje tá nesses 2 cenários. É o que verdade. gera conversa, é o que gera conteúdo. Exato. Se a gente falar de SEO aqui, eu falo, putz, desliga o É, canal. Aí é. importante, Exato, é verdade. mas hoje ele não tá em alta, assim como... Então, mas eu acho que falta esse tipo de informação, assim, para as marcas. eu concordo. Porque você traz o Trend Topics, eu acho que sim, aí, putz, qual que é o básico aqui que precisa ser feito? Nem que você tenha um espaço menor para falar sobre aquilo, mas eu tenho certeza que daquelas 15 mil pessoas, um percentual bom ali é o varejo menor, né? Sem Quem tá dúvida. buscando também insights, informações ali pro negócio do dia a dia delas e que não sabe que ela tem que começar com SEO antes de falar de metaverso. Com certeza. Então, fica a dica aqui. Fica a dica. Não. Pra ano Olha que pra vem. câmera e já fala aí. Fica a dica Fica a ano que dica vem. Não, isso alinhado, eu vi pouco o tema de cybersecurity. Então, de segurança de informação, eu estava vendo um dado aqui que 69 grandes players foram invadidos ou sequestrados no ano de 2021. Isso está se tornando uma coisa tão corriqueira, porque acontece com tanta frequência isso, né? E Cara? qual a estratégia, abafa-se. né? E qual a estratégia da gestão exatamente. de um e-commerce para a segurança de dados? Então, eu vi até algumas coisas da Amazon, a AWS era patrocinadora do evento, trouxe algumas coisas, a TOTUS também, mas a Amazon trouxe alguns pontos lá, só que isso tem que ser um tema fixo e crucial para qualquer tipo de evento. Teve né? até uma ação ali com o Neymar falsificado. O Neymar falsificado, foi bem interessante. Ainda De achava NFT que ou precisava não? um pouco mais. Não, de segurança. Ah, Falsificado. Então, você tem o publishing, né? Publishing. Você tem toda a questão de malware e etc. Exato. Você coloca um Neymar lá e você acha que é real, você clica e aí você tá ferrado, né? Então, tem todo a gente fala as coisas bonitas, mas a gente não pode esquecer desses detalhes importantes numa jornada também, né? Exato. Esse ponto também. Gente, super legal o ponto relacionado a social commerce. Vamos para o segundo ponto, que tem muita proximidade também, que a gente está falando tudo digital, omnicanalidade. Omnicanalidade, esse nome é legal. Integração dos canais digitais ou físico. Fale um pouquinho mais sobre esses insights também que vocês viram lá no VTEX Day. A VTEX em si, não fazendo publicidade da VTEX, mas a VTEX é uma das melhores plataformas hoje para trabalhar a omnicanalidade, né? Até eles têm um forte asset também para a questão de omnicanalidade, principalmente por canais que já são por digital, né? Integração marketplace com a questão do D2C, com o B2B2C, todos esses canais que já você tem digital, você consegue efetivamente entender integração de estoque, integração de preço, de todo o overview dos P's que tem hoje dentro do e-commerce de uma maneira mais sólida, e você consegue enxergar efetivamente o cliente unificado, né, em todos esses canais, e isso é muito importante. Mas um tema que foi discutido lá você tem que trabalhar o omnichannel, mas tome cuidado para não perder o foco principal, que é o cliente. Você vê até na estratégia não só a gente está falando de canal, mas a gente esquece do principal. Do né? principal. Você está fazendo o que, omnicanal? Para você integrar a visão que você tem única do cliente? Ou porque você acha bonito? Ou porque é questão de custo? Qual que é o seu objetivo? Né? Eu acho que a maioria das empresas tem como objetivo enxergar a unidade do comportamento e da jornada daquele cliente, independente do canal. Concordo. Eu, como indústria, né? Uhum. Eu quero vender, independente de qual canal, mas eu quero vender com a melhor experiência em todos os canais. Se eu não tiver omnichannel, eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu acredito que a grande parte da estratégia que tem hoje de grandes indústrias estão focadas realmente na questão de omnichannel. Eu vi algumas palestras, eu acredito que também poderia ser um ponto muito bem explorado. Embora eu acredito que o e-commerce Brasil trata melhor esse tema, mas esse é um asset que poderia ser também forte como live commerce, porque realmente essa questão está integrada com a questão de dados, então como você entende também os dados, o comportamento daqueles clientes para você desenvolver campanhas, assets promocionais, próprio live commerce, então omnichannel
no meu contexto, é realmente ainda um dos temas mais importantes hoje de e-commerce. A gente pode considerar que o live commerce seria um canal dentro do Omnichannel. Exatamente. Sim. É isso, né? O Omnichannel, É a gente mais tem um que olhar braço. para todos os pontos de contato que eu posso ter com o meu cliente dentro de uma jornada. Sim. Manter uma perenidade, porque se ele recebe uma oferta X aqui e uma Y em outro canal, você já perdeu a experiência do usuário já vai ser Exatamente. extremamente insatisfatória nesse caso, né? Porque ele É. está tendo experiências diferentes em canais diferentes. Não deveria ser assim. Exato. Então, acho que esse treinamento que as empresas fazem hoje para cada vez mais manter uma perenidade de comunicação em plataformas distintas, eu acho que é um cenário que, concordo com você, é pouco explorado e tem que ser mais valorizado. É. Exato. E até olhando para o marketing, né, que vem mais aqui do meu core, e olhando talvez para estratégias mais analógicas, quando você olha para ativação de marca, evento, existia muito disso, né? As marcas elas tinham suas agências e cada agência cuidava ali de um, né, um De uma ponto vertente, específico, né? de uma É. vertente. Quando você centralizava tudo isso numa única ação, virava aquele Frankenstein, né? Porque tá cada um comunicando de uma maneira. Exato. E quando você traz isso para o digital hoje, nada mais é do que isso. De que forma você está integrando sua comunicação para falar e ter a mesma experiência em todos os canais, de uma mesma maneira, trabalhando ali o seu core, enfim, seu propósito, mas de uma forma com uma inteligência de dados nos seus Exato. canais específicos, né? Como é que você fala hoje, talvez, sei lá, no e-mail marketing, diferente do WhatsApp, ou, enfim, no seu chatbot, mas que você esteja comunicando a mesma coisa. Mas tem uma outra, eu acho que eu tenho uma outra visão sobre o Omnichannel, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Eu acho que existe uma estratégia multicanal, que aí quando eu tô falando sobre mesmo comunicação desses canais, e quando eu olho pro Omnichannel ali na tua raiz, é o que a Magalu trouxe de fato pro Brasil, né? De você comprar aqui no canal digital, você retirar na loja e vice-versa. Então, assim, de que forma você consegue integrar as tratativas, as experiências do físico com o online, né? Eu acho que a inteligência ela é Exato. muito mais aí. A loja é um canal Exato. também. É um canal para você ter esse relacionamento com o teu cliente Sim, também. é isso mesmo. E cada vez mais ele está com o celular dentro da loja. E no Sabe? resumo, ele não pode ter fricção. Não Ele não pode. pode entender. Não Ele não pode. pode entender a Magalu física, com o caso, Assim? né? A Magalu online, a Magalu no marketplace. Exato. Não, existe a Magalu por trás. E Magalu é realmente o melhor case de omnichannel Né? do Brasil Não, hoje, longe. Eu fui comprar um produto numa loja para casa. Aí eu vi na loja quanto custava e vi na internet outro preço. Eu falei, você pode fazer o mesmo? Mesma loja. Você pode fazer o mesmo preço? Não, esse é o preço da loja. Olha a oportunidade que você perde, a fricção que você cria. Eu sou um cliente. Independente se eu comprar na loja física ou no e-commerce, eu estou comprando da tua loja. Mas economizar R$50 para mim faria uma diferença naquele cenário. Olha como essas fricções elas trazem problema para a gente cada vez mais. Inclusive a VTEX, eles devem ter trazido esse aspecto, porque se eles entram com uma plataforma, eles conseguem colocar o preço em geral, né? Titular, seja física, seja online, ele consegue ter aquela vertente onde trabalha. Mas onde entra o problema? No franqueado. Que daí o Exato. franqueado que tem aquele problema de não ganhar a comissão dele e tudo mais. Exato. Será que isso daí tem que ser repassado para o consumidor? Tenho certeza que não, né? O seller, que é o representante, ele é um fator importante lá dentro, só que um dos maiores desafios de e-commerce é a sua gestão e posicionamento de preço. Dinâmico, inclusive. Verdade. Então, hoje, por mais que eu tenha um omnicanal, eu tenho a visão de todos os canais, eu faço gestão de todos os preços. Quando tem uma competição, as coisas são muito dinâmicas. Assim, você tem que ter essa velocidade de também entender o posicionamento de preço de todos os canais. Porque senão acontece a fricção que nem aconteceu com você. Exato. Ou uma política que, beleza, dentro da minha própria loja tem que cobrir o meu próprio preço. Se tem um seller, aí realmente é um preço da gestão dele, né? Então é algo que não dá porque são interesses, são lojas, de certa forma, quase que diferentes, né? Exato. Tem os interesses, tem a questão do valor de frete, que impacta bastante, mas eu acredito que isso vai mudar bastante na experiência acho, futura aí da integração de canal. Tá todo mundo aprendendo muito, né? Exato. A gente tem muita mudança num curto espaço de tempo, né? Eu acho que a É. gente não gera muito histórico ainda para ser estudado, para ser debatido e para criar regras que sejam de fato efetivas, né? Pode ser que o que eu tô, por exemplo, quando começou o live commerce,
ninguém acreditava, as pessoas saíram fazendo. E depois, né, que você tem uma certa avaliação sobre aquilo que tá dando certo, mas hoje a gente tá olhando só para as marcas que fizeram sucesso, mas tem outras muitas marcas que trabalharam muito live commerce e que não funcionou, e que não teve audiência. Então, assim, de novo, né, é a experiência desse cara, Com é certeza. o propósito que você tá lançando. Enfim. Vou trazer um ponto interessante. Numa das últimas entrevistas, eu perguntei que eu estava falando sobre First Party Data, porque cada vez mais a gente está preocupado com a atenção do cliente, para ter aquela informação, para trazer aquela informação para a gente, porque cada vez vai ficar mais difícil você falar com muita gente, cada vez é mais importante você deter aqueles dados para poder trabalhar. E eu perguntei para o entrevistado, que é do Eduardo Kim, na época. Eu falei, cara, o que hoje a mídia quer entregar? Ele falou, hoje a mídia, o que ela precisa é de atenção. E eu concordei, porque eu falei a verdade, hoje você pega o teu celular, você faz isso. Então, a atenção é o que está faltando. Hoje, alcance você tem tudo, só que você não tem atenção. Então, hoje, com um dedo, você vê 3 campanhas em questão de 2 segundos. Exato. Então, essa atenção eu achei um ponto importante também. Acho que trazendo um paralelo aí ao Omnichannel também, que não adianta somente eu falar em canais diferentes, eu tenho que saber a mensagem para eu poder despertar essa atenção do meu usuário também nesse cenário, né? Sim, é isso mesmo. De que forma você retém essa atenção, né? Exatamente. É muito louco. E parece muito básico, porque o que eu percebo hoje, grandes marcas, ela não está pagando para ter atenção através da publicidade. É importante, publicidade é super importante, mas tem o seu tempo, o seu momento e sua prática. Só que qual o investimento que você tem na experiência, por exemplo, o tempo de entrega, você sempre vai conhecer um e-commerce, você sempre vai voltar a partir do momento que você tem um problema com ele. Então, assim, com a Amazon, eu sempre vou comprar porque eu já tive problema e sei que eles vão resolver. Exatamente. Por exemplo, uma experiência muito forte. Já outros players, que eu não vou citar o nome aqui, tem alguns que eu já não vou voltar. Por mais que ele tenha mil impactos de publicidade no meu celular, eu não vou ter essa atenção. Então, assim, o investimento dele é irrelevante, perdido, é irrelevante para ele. Só que se ele estiver investindo na operação e na experiência, isso é E importantíssimo. se ele tem essa tua informação e sabe que você comprou e não comprou mais, por que ele vai continuar gastando dinheiro com você? Então, esse é o problema. Que às vezes ele tem informação, só que é mais fácil você muito mais dar o fácil tiro você de comprar canhão, CPM né? do que comprar Exato, CPC, né? o tiro de canhão ele é fácil, ele é cômodo. Existem, e é um fator, falta de profissionais de dados. Mas muito, Vale e ouro. contratação também. E foi Hoje você ponto... contratar é um grande problema. E aí Ou ele você tem dificuldade. treina, Como que ele vai fazer esse trabalho se ele não tem profissional dentro? Publicidade é outra coisa, você consegue terceirizar de uma maneira mais suave, né? E foi um ponto debatido também na VTEX, né? O Mariano traz muito isso, de hoje, não só de dados, né, de tecnologia no geral, mas hoje os poucos profissionais que tem, você precisa retê-los, né, e aqueles e você precisa formar profissionais para daqui a 1 ano, daqui 2 anos, né, para ontem, porque a gente tá carecendo cada vez mais, né. Outro dia contratei um profissional de SEO, daí ele fez uma reunião com a gente, ele tinha uma primeira entrega, ele entregou, na segunda eu fui dar uma cobrada ali, ele, sabe qual é? Sabe o que é? Eu recebi uma proposta aqui de uma empresa gringa, eu vou ganhar em dólar, né? Eu falei, vá, amigo. Então, assim... Não tem nem o que falar. Não tem, exatamente. Mas é um ponto pra gente pensar aqui. Gente, vamos lá para o nosso último insight que teve no VTEX Day, que acho que é importante a gente falar, que é o Web 3.0. NFT, metaverso. Contem pra gente, então, a visão de vocês de descentralização da informação e da experiência aí. Nossa, Rafa, brilha. Esse é Passou já a bola pra você, Rafa. Passou a bola pra você, cara. Esse é um tema que eu gosto bastante. Eu vou começar com alguns insights bem ceticistas, assim, bem cético do Scott Galloway. Ele falou uma coisa que é interessante e eu gosto quando eu vou debater sobre esse tema, que eu tenho estudado bastante e já desenvolvi projetos do metaverso na GE. Eu tive a oportunidade de desenvolver e liderar projetos como esse. E ele trouxe alguns pontos que é interessante, lado cético que a gente tem que ter junto com entusiasta, tem que ter esse equilíbrio. E o ponto que ele trouxe é: o metaverso realmente hoje não existe não a forma que as pessoas estão hoje propagando, né? Hoje você vê o metaverso como algo que já existe, está ali, vamos chegar e vamos ver, vamos viver isso. Não, ele tem uma grande evolução, embora você tenha grandes plataformas hoje que estão explorando bem isso. Na VTEX Day,
O Scott, ele trouxe alguns pontos, mas ele volta e coloca todo mundo dentro do aspecto que, ok, vocês querem chegar no metaverso, mas tem alguns pontos importantes. Na minha concepção, o Super App, ele vai ser um metaverso. Ele não chegou na questão de realidade virtual, só que você tem uma centralização, um e-commerce, né, no qual você tem todos os serviços, e que quando você cria essa dependência, essa experiência, para você passar para o metaverso, é mais suave, faz mais sentido. Pode fazer sentido, eu não vejo, eu ainda acho que não é metaverso isso também, Tá. mas também tem 48 teorias do que é o metaverso. Na prática, Tem muita teoria, tem né? muita Muita teoria do que teoria. Na prática, eu vejo efetivamente algumas coisas crescendo muito bem na estratégia, no desenvolvimento do ecossistema do metaverso através dos avatares. Grandes empresas já estão trabalhando dentro desse processo. Você tem o Decentraland, você tem o Sandbox e outros 5 ou 6 grandes players a nível global. Você tem a introdução do blockchain dentro desse ambiente, que é algo que está mais evoluído. Você vê o NFT de uma forma mais fácil de contextualizar. Mas o metaverso realmente ele tem um caminho muito grande. O que eu achei interessante é que na VTEX, por acidente, eu vi a palestra do case da reserva, trazendo a questão do NFT, nem tanto a questão do metaverso ainda, mas trazendo o NFT para trazer os valores de produtos digitais dentro do ecossistema da reserva, que também investe em inovação com NFT e provavelmente aí muito, muito em breve na questão do metaverso. Né? Tá. Faltou muito esse tema. E o que é o mais interessante eu acho que a palestra da reserva, do case da reserva, ela tinha mais gente do que a palestra do presidente do Grupo Pão de Açúcar, Abílio Billy Diniz. Diniz. Sério? É, E o que que ele embora tava, o do que que ele tava palco, falando, o Abílio Diniz? o Abílio Diniz ele estava falando sobre. Eu não assisti a Gestão de palestra da gestão processos, de né? processo, a Cláudia? questão de liderança, É. etc. Mas o Abílio Diniz, na minha concepção, eu não fui por lá porque eu já assisti várias palestras do Abílio Diniz, gosto muito dele. Mas o que é mais interessante, tinha um É, palco ali do lado, pequenininho, falando de NFT com a reserva. Não cabia. Gente, É. volta. Tava E muito foi lotado. comandado pelo Thales, do Foi comandado pelo G4. Thales. O É, Thales trouxe vários insights e positivos, foi né? bem legal, né? Foi bem interessante. É isso, a gente até comentou, falou, putz, tiveram alguns painéis que valiam o palco central, né? O palco é. principal ali. E eu acho que faltou realmente, acho que agora eles vão ter uma real noção do que fez muito sentido para esse ano, para o próximo ano, e algumas coisas podem ser reajustadas, mas foi muito legal mesmo. Sim. Essa relação do metaverso, foi o que você falou, tem 48 definições. O que assim, a gente pode falar que realidade aumentada está virando metaverso, a gente pode falar que game Isso. está virando É metaverso. verdade. Isso. Só que a gente está naquele processo ainda que nós estamos aprendendo durante o processo. Então, assim, o que eu vejo, já vimos que game já está fazendo muito, começou pelo Fortnite, Fortnite, Roblox. É. Roblox. Então a gente está falando de games que estão trazendo. Se eu puder fazer uma aposta, eu acho que o game vai começar a trazer cada vez mais o metaverso. E eu estou ouvindo Pode bastante ser. também de metaverso. Só que a hora que eu vejo realidade aumentada, por exemplo, BBB passou a realidade aumentada com eles, com Sim, eu vi a ativação a ativação. Eu falei, isso daí para mim é uma realidade aumentada. Até que ponto é o metaverso? Então acho que a definição ainda está muito aberta, né, desse cenário. Se a gente olha para isso, assim, mas o que eu acredito como metaverso a gente é como se fosse o Second Life, né? Que a gente falou muito tempo lá em 2004, 2003, por aí, que não, vai vir o Second Life, Second Life. E aí até o Lisamboni numa entrevista falou, ele nunca morreu. Você sabia disso? Eu falei, não sabia. Ele só parou, mas agora ele tá voltando cada vez mais pesado. Então, assim, é engraçado porque eu acho que a gente tem que falar de coisas que a gente tá aprendendo ainda. Para deixar na cabeça das pessoas, por isso que eu acho interessante que esses temas a gente foca muito ali, porque é onde todo mundo quer entender um pouco mais. Quer entender de NFT, vamos entender um pouco de metaverso, vamos entender um pouco mais sobre, todo o cenário que a gente pode trabalhar aqui. Então, eu acho que eu não participei do VTEX Day, infelizmente, mas eu vejo que pro cenário de varejo, agora tem uma pergunta, como vocês consideram que o metaverso vai fazer parte do cenário de varejo? Vai ser uma questão trabalhando que iremos trabalhar também o Omnichannel e também uma visão de social commerce ou não? Isso é uma interpretação mesmo, não E- queria entender. só voltando um ponto que é interessante.
E qual a dificuldade que a gente tem para a questão do metaverso, o entendimento dele? O metaverso, ele na verdade, ele envelopa várias tecnologias no mesmo ponto. Nós passamos muito tempo sempre pensando em inovação por um simples fato de definição objetiva, né? Você fala em inteligência artificial, beleza. Você fala sobre blockchain, beleza. Exato. Você fala de NFT, demora um pouquinho para você entender. Você fala de metaverso, ninguém Putz, entende. Por exato, quê? Realmente, o metaverso ele não é só a realidade virtual, ele não é só a questão do NFT embargado, você não é só a questão do avatar gamificado. Ele é um ecossistema que tem aproximadamente 7 grandes fatores, né? Tem grandes especialistas que trazem cada uma das camadas que tem hoje de metaverso. E nessa teoria, ele inclusive tem a questão de infraestrutura, que é um dos grandes desafios. Grandes futuristas falam que vai demorar um pouco para você envelopar o metaverso, entender, porque realmente a gente vai ter uma dificuldade de infraestrutura, né? Legal. Quando eu vejo o metaverso, eu consigo entender um pouco mais pelo aquele conceito do filme é, do jogador número 1, né? Que é o Player One. E lá ele tá gamificado, tá um pouco mais para Fortnite e Exato, Roblox, mas ele também traz a vida real e esse paralelo de que você tem a sua vida real e você é o que você gostaria de ser dentro de um ambiente. E o Second Life é isso, você tem a É. vida real, E The você tem Sims, o teu tem avatar e vários, você é o que você você pode quer ser. ser, só que aí você tem outras camadas que é, você quer e você vai poder trabalhar, você quer, você vai poder se relacionar. Você quer, você vão ter outros objetivos que dentro do metaverso vão ser importantes para sua sobrevivência. Só que o que é o melhor de tudo, e o Scott fala isso interessante. No início ele começa como luxo, porque você é aquilo que você quer ser e você quer ter representatividade. Você quer ter terreno, você quer ter dinheiro, você quer ter dinheiro, no caso, Bitcoin, você quer ter Ethereum, né, nesse caso, você quer ter tudo para ser o melhor. Decentraland, Sandbox, você vê muito essa questão. Então ele vai evoluir. Ele pode ser com óculos virtual, com realidade virtual ou não. Ele pode ser no 2D, ele pode ser de qualquer forma, mas como esse ecossistema ele vai rodar lá dentro. Quando eu encaixo a questão do varejo dentro desse princípio, tem várias marcas que estão evoluindo bem dentro do varejo, só que tem uma grande dificuldade porque eles querem transferir a realidade para o metaverso. Então, não adianta nada como a TIM fazer uma loja e representá-la dentro do metaverso igualzinho como a loja real. Se eu quiser ver a loja real, eu vou ver lá. Se eu quiser o e-commerce, eu vou no e-commerce. Mas o metaverso ele é mais um canal no qual você pode ser e fazer o que você acha que faz sentido. Então você vai para uma maneira até subjetiva. A loja não precisa ter mesa. O celular pode voar. Não precisa ser o celular, você pode representar os assets do celular de uma maneira, de uma experiência dentro do metaverso. Então, se você pensar por um lado de que você vai utilizar aquele canal para representar um novo mundo, faz sentido. E o varejo, eu vejo algumas marcas que estão indo aí. A Nike fez isso, não tanto no Decentraland, mas mais na questão do Roblox, de uma maneira lúdica. Como você traz o esporte para um público que eu tenho dificuldade, eu crio um ecossistema, um parque no qual eles vão praticar esportes que muitas vezes não existem. Então, como você vai trabalhar o varejo e o seu posicionamento de marca, mas não trazendo o mesmo do que você tem no mundo físico. Com certeza. É importante a concordo, conexão com o mundo físico? Exatamente, super. Mas não necessariamente precisa ser 100% o mundo físico. Senão, você não entra no mundo metaverso. É o want to be, né? Exatamente. E é engraçado, porque agora, recentemente, acho que tem menos de um ano, lançaram uma rede social em que você precisa fazer uma postagem numa determinada hora do dia. E se você não posta, você não consegue ver o que as pessoas postaram. Ou seja, ele quer se aproximar da tua vida real, né? Um pouco diferente daqui do que o metaverso traz, né? O que você quer ser, o que você quer comprar, olhando ainda para o varejo, né? De capital, etc. Mas o quanto essas tecnologias estão sendo voltadas para tentar desmistificar o que é a tua vida real, né? E aí, quem é você mesmo e o quanto você quer ser. Talvez não fazendo essa integração direta, que eu acho que é importante que o Rafa trouxe do metaverso. Não é uma ligação direta, mas é muito importante. O que complementar depois dessa explicação aqui do Rafa sobre o metaverso, não eu dá. adoro. Ele gosta muito, é maravilhoso. E o metaverso, para mim, é mais sociologia do que propriamente tecnologia. É mais sociologia. Você vai viver em comunidades. Não, e a gente tá vivendo um comportamento já muito para as crianças, eles estão querendo comprar o skin do avatar deles.
ao invés de comprar roupa para eles. Olha a mudança comportamental que isso está entrando na nossa vida, Exatamente. sabe? Porque a relação no universo digital que ele tem, talvez ele seja muito mais relevante do que na escola dele hoje. Então, olha o universo como muda, sabe? Então a gente está vivendo um cenário completamente diferente, atípico, que as marcas têm que se adaptar. O que pode ser um pouco perigoso também, falando um pouco de sociologia, né? Do quanto você está trazendo a criança e o adolescente para esse universo que ele não precisa mais fazer compras para ele usar no analógico aqui no mundo físico, né? Então, acho que tem que ter também um cuidado, um SD aqui das empresas de como entrar no metaverso de uma maneira. Educação, né? Educação ela é core para todos os temas, né? Então, como você prepara a pessoa para entrar dentro do ambiente? Porque aí vem com isso legislação, regulamentação, taxas, questão imobiliária. Tem várias regras lá dentro que ainda vai evoluir muito. E um deles é como você vai também criar seu filho dentro desse ambiente. Não é uma preocupação atual, espero. Mas como eu tô dentro desse mundo, se meu filho quiser entrar, eu tô esperto no momento. Tem um amigo meu que brinca até com o metaverso. O metaverso é a visão de antigamente tua mãe pedia para você entrar para dentro de casa, né? Hoje em dia você pede pro teu filho sair. É verdade. É mais ou menos isso. Exato. Fala, para mim isso é metaverso. Falei, putz, isso mesmo. É verdade. E é um espelho do comportamento. O Second Life, por exemplo, ele se tornou algo muito pornográfico. Só que por quê? Ele é o espelho de uma sociedade. As pessoas não estão lá porque, né, à toa, eles estão porque estão buscando um objetivo lá. Então, tem que tomar cuidado pela questão da plataforma, ela está descentralizada, você tem um público que opta e tem a liberdade para entrar, mas descentralização não é libertinagem, não é isso. Não é, você pode fazer o que quiser. Então, o debate principal agora, inclusive eu vou participar de um workshop sobre o tema de cyber, é como a gente vai regulamentar essa situação, porque é muito importante. Eu também me preocupo bastante com essas regras, né? Ainda há uma nuvem negra, só que o blockchain vem para ajudar bastante em grande parte já está ajudando bastante em grande parte dessas validações, regras e gerenciamento do ambiente. Não, é isso. Gente, nosso tempo foi. Eu queria agradecer muito, gostei bastante do bate-papo, acho que foi um bate-papo divertido para a gente falar o nosso achismo também sobre alguns cenários aqui. Vocês trouxeram algumas visões sobre VTEX, mas a gente traz nossa opinião também, que eu acho que é super importante e relevante também. Então, Rafa, muito obrigado pela tua participação. Foi super relevante ter você hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi ótimo papo. Legal. Camila também, muitíssimo obrigado também por trazer essa relevância também do social commerce, toda essa visão que foi super importante pra gente também. Eu que agradeço, aprendi muito aqui hoje. Muito bom. Então é isso. Gente, obrigado. Até a próxima.